Pessoal, vamos começar então? Júnia, você está ouvindo a gente? Dá um oi aí. Beleza. Carmen, que está com tá fechado, mas você está ouvindo a gente, né, Carmen? Tô sim, Ana. Maravilha. Então, olha só, gente. Hoje nós vamos encerrar o nosso 2021. Eu quero voltar com vocês o ano que vem. Vou continuar colocando coisinhas lá no grupo para gente, continuar incentivando. Porque tem muitas questões importantes aqui. Primeiro, o percurso em si. Eu quero que vocês, como agora eu vou organizar ele novamente, colocar no grupo todos os links e deixar, né, em bloco, para vocês poderem revisitar os territórios e fazer no tempo de vocês, certo? Porque eu sei que uns estão num tempo, outros tentaram e não deram conta, mas então não importa. Porque eu acredito muito nesse percurso que eu propus para vocês. Eu vou até explicar hoje o que é isso, como que isso se encaixa dentro das teorias da criatividade, tá? Então, eu acredito muito nesse percurso, eu quero muito que vocês exercitem ele por vocês e também para mim, porque eu quero feedback de vocês a respeito desse processo. E aí eu vou explicar já já por que eu quero tudo isso o que envolve toda essa questão. Então, eu vou montar em blocos e deixar lá num link, porque aí fica fácil. E qualquer dúvida, vocês entrem em inbox comigo, para não ficar tumultuando o grupo, no sentido das pessoas se perderem um pouco das mensagens que são essas mensagens importantes. Mas, claro, se tiver alguma coisa importante que seja da contribuição do coletivo do grupo, coloca lá. Né? Agora, se for uma coisa muito pessoal, conversa direto comigo. Então, eu vou fazer isso. Teve uma outra sugestão que nós recebemos, eu perguntei para vocês, eu pedi sugestões, eu pedi avaliações, eu ainda quero fazer uma outra avaliação, aí sim, uma avaliação que vocês realmente me tragam feedbacks mais consistentes, tá, do processo, tanto da parte complicada, da parte que vocês consideram que deu errado, porque para mim é mais importante saber o que não deu certo do que o que deu certo, tá? Porque como eu estou aprimorando o processo, eu sei o sucesso dele. O que eu não sei direito é o fracasso. E eu estou querendo entender todos os problemas. E aí, outra coisa que eu vou já falar um pouquinho mais adiante. Então, uma outra sugestão que veio foi acerca de orientar e dar algumas indicações para vocês de leituras, né, que eu acho muito importante mesmo, porque, nossa, gente, são milhares de estudos sobre criatividade, e eu não quis colocar muita coisa no grupo, justamente porque eu estava tentando focar vocês no percurso, e se eu começasse a trazer outras coisas, aí que ia ter muito mais outras situações, e eu queria começar pela prática, né? Então, o que eu vou fazer nessa segunda etapa do nosso grupo? Eu vou pedir para vocês, se possível, terminarem o percurso durante esse mês ou, né, tal. E em janeiro, quando nós voltarmos, eu quero começar com algumas orientações e talvez discussões focadas em alguns livros. Então, a gente, por exemplo, escolher um determinado livro, ou dois livros, ou uma teoria sobre criatividade, e a gente poder conversar sobre ela e até fazer alguns exercícios práticos, focados no que ela propõe. Porque, por exemplo, deixa eu colocar para vocês algumas coisas. Ana, Fala. a Maria Lucilene está dizendo que está tentando logar. Uai, cadê ela? Ela não está aqui, não. Ela não entrou. Ela colocou aqui no WhatsApp que está tentando logar. Deixa eu mandar um áudio aqui para ela, só um segundo. Maria,
Você não está aparecendo aqui, você não está dentro, então você tem o registro do Zoom, você tem que olhar, porque você não está aparecendo aqui para a gente, tá? Se alguém aí do grupo souber como ajudar, dá uma mão aí. Que eu não sei se não é. Ela não está. A conexão dela também, a gente não sabe por que é que ela não está conseguindo. Então. Ana. Oi. Inclusive, esses livros sobre criatividade, se depois, antes de iniciar essa nova etapa, se você puder estar enviando para a gente ir providenciando, seria interessante. Eu vou tentar organizar tudo em PDF. Ou seja, a gente vai trabalhar livros que a gente tem acesso em PDF. Tem alguns livros que tem que comprar, mas aí se a gente comprar em e-book, eles são bem mais baratos, mas eu quero começar com coisas gratuitas mesmo, porque tem muita coisa básica, e eu tenho uns que eu já baixei, então eu passo, né, dá para passar para vocês, ou eu pego trechos mesmo, ou às vezes um capítulo, coisas assim. E aí então eu vou começar um pouquinho, por quê? Porque aí a gente pode marcar os encontros para fazer a discussão e aí, a partir daquilo ali, eu posso propor alguns exercícios para vocês. Como eu falei, esse grupo, para mim, ele tem essa característica de ser um grupo teste, né? Como eu coloquei para vocês desde o início. Eu estou organizando um curso. Esse curso ele vai ter diferentes aspectos, assim, a trilha, vai inclusive chamar a trilha, né? Assim, essa parte que nós estamos falando, dos territórios, ele é uma parte desse curso, porque esse curso ele vai ser como se fosse uma jornada, né? Realmente de imersão criativa. Eu estou chamando de trilha de imersão criativa. E por que é uma trilha de imersão? Porque eu não acredito, gente, só você estudar sobre criatividade para ser criativo. Na verdade, a criatividade é exercitar a criatividade. Então, se você quer ser mais criativo, você tem que exercitar. Claro que conhecer sobre é importante, mas para efetivamente a gente trazer isso para uma transformação da vida da gente, a gente precisa exercitar. Então, eu vejo muitos os cursos por aí que eles oferecem as teorias e exercícios, claro, não é como eu faço exercícios, mas não como uma experiência transformadora. Uma experiência onde você, no desenvolver dela, você vai enfrentando o que são os verdadeiros desafios para o nosso pensamento criativo. Ou seja, você enfrentar problemas que são problemas que não são somente problemas do seu cotidiano, mas ou de aspectos, como é que chama? Aspectos objetivos, mas questões que trabalham com o nosso psiquismo também. Por quê? Porque ele, muitas vezes, é o que sabota o nosso pensamento criativo. A gente tem medo de criar. Por isso que a gente fica procrastinando, porque a gente tem medo de se assumir como sujeito criativo. Porque existem implicações nesse processo, né? De um reconhecimento de quem nós somos. Uma vez que é muito mais simples você caminhar conforme todo mundo quer que você caminhe, do que você assumir uma atitude autoral perante a vida. Então, a criatividade, ela tem problemas do ponto de vista, assim, ela traz dificuldades. Por quê? Porque uma vez que você assume vamos pensar assim, o seu lugar de sujeito protagonista e criativo, você tem que assumir uma série de outras consequências e responsabilidades na sua vida.
Então, esse processo que eu estou, né, que eu estou criando, esse curso, ele é muito focado nisso. É realmente você entender e encontrar o seu diferencial na vida, né? Porque pessoas que querem se destacar, você tem que entender por que você quer ser, por que você quer encontrar o seu diferencial, por que você quer encontrar a sua expressão autoral, né? Quer dizer, você tem os seus motivos para isso. E é um pouco disso que eu vou tratar e eu vou trabalhar no curso, né, que eu estou organizando. E vocês aqui, para mim, são as pessoas que vão estão me dando esse suporte. Inclusive agora, eu testando, né, testando com vocês a trilha, o que eu estou vendo? Estou vendo muitos problemas, não de vocês, mas meus, por exemplo, de ter trazido a trilha sem fazer tudo que eu vou ter que fazer antes no curso, que é uma preparação para ela. Mas é porque todo o processo de preparação eu ainda estou preparando. Fala, quer falar, Carlos? Pode falar. Gente, qualquer coisa vocês podem falar, me interrompam. É o seguinte, né? Eu levanto a mão para não interromper o teu raciocínio. Duas coisas. Estava pensando ontem ou anteontem. Ser criativo é ser rebelde. Porque ser criativo é fazer diferente do que os outros fazem. Então, você é rebelde. Obrigatoriamente. Né? No bom sentido. Né? E estava refletindo. Então, tudo que você leva... Assim, ser criativo é ser rebelde, é sair da zona de conforto, ser julgado. Isso tudo apareceu nas reflexões das minhas postagens dessa semana que eu falei de crenças limitantes. E a gente tem um monte de crença limitante. Eu não posso, eu não quero. Né? Então... É mais fácil a gente ficar no lugar de quem admira o outro. Nossa, fulano é criativo, nossa, que legal. Então, a gente fica passivamente assistindo essas pessoas brilhantes, entendeu? Do que você assumir esse lugar. Porque a hora que você assumir esse lugar, você vira vidraça. Outra coisa que você falou aí, não sei, do jeito que você falou, bateu na orelha. Você falou trilha de... como é que é? Trilha de imersão criativa, TIC. Na hora que falou TIC, já falei tic-tac. Trilha de imersão criativa, trilha de ação criativa. Tic-tac. Método tic-tac. E é mesmo, esse é o nome. Você captou a ideia. E é o tic-tac do relógio. E é o relógio do coelho da Alice. Ai, minhas coisas, elas têm sempre camadas de fundo que eu nem conto para as pessoas. Olha, eu tenho uma postagem antiga, vou repetir, que é do Chaplin. Tudo pode mudar em um segundo. Então, o mundo pode mudar em um segundo. Mas você falou tic-tac, você falou tic-tac, relógio, olha como a gente tá... A viagem, né? Não, mas é uma viagem mesmo, né? A proposta é essa, é a gente... E aí é desafiar as pessoas, inclusive, nessa capacidade que elas têm ou não, de entrar no mundo de faz de conta, porque a trilha é um mundo imaginário. Porque se você realmente... Mas agora eu vou estruturar ela para você enxergar esses mundos que eu estou propondo, quem são. Por isso que eu viajei para lugares durante esse período, por isso que eu ainda não fiz soneria, porque eu ainda vou para onde eu quero, né? Então, vocês lembram? Eu fui lá fui lá para a floresta, eu fui lá para o deserto. Maravilhoso ali. Entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu preciso, para além do que eu vou propor para as pessoas, eu realmente também vivenciar todo o processo, mas num nível mais aprofundado. Por quê? Porque eu estou escrevendo a história. A Maria Lucilene disse que está aguardando. Ah, achei ela aqui. Agora tá. Agora ela vai entrar. Porque às vezes ela entra. Então, gente, é assim. Por isso que eu falo para vocês, Ana, eu não estou dando conta, mas vem junto, calma, porque vocês estão me ajudando muito, e eu sou muito grata, e como eu falei, eu preciso que vocês me apontem erros. Como, Ana, você não explicou isso direito. Ana, você não estimulou a gente
a fazer a coisa. Porque eu fico vendo, por exemplo, as pessoas não estão participando. Por quê? Não se sentem estimuladas, não se sentem... vamos pensar assim, eu tenho muitas coisas... Oi, Maria, linda, saudade. Finalmente, né? Ai, foi um parto isso aqui hoje. Mas que bom, você está aqui. Então, não se Nasceu. sentem estimuladas, ou não assumem isso como uma prioridade. Então, por quê? Porque existe alguma coisa do que eu estou fazendo para vocês que eu posso fazer mais. Eu posso... Claro que sempre, gente, é online, é totalmente diferente a gente, né? Júnia, a gente que encontrava toda semana, Maria, a gente é outra experiência, né? Por exemplo, as meninas aqui, a gente encontrava todo sábado, era um momento que você tirava ali, né? Para você. E transformar isso numa experiência virtual, para mim, está sendo um grande desafio. Então, por isso que eu conto muito, e se Deus quiser, ano que vem, esse processo vai estar organizado, eu vou lançar esse curso. Como eu falei, vocês vão poder participar desse curso sem pagar, vocês vão ser os meus. Eu podia até falar assim, não, eu vou vender para vocês, mas eu não posso, eu tenho vocês como as pessoas que realmente estão aqui, apostaram na doida da Ana Rita, deixa eu lá ver o que ela está fazendo dessa vez, ou tem gente que nunca nem me conhecia, né? Então, eu tenho que ser grata mesmo, e aí as coisas que eu vou desenvolver, elas vão estar à disposição de vocês. Eu não vou ganhar dinheiro com outras pessoas, porque também eu estou fazendo isso profissionalmente, né? Então, não é uma coisa, mas vocês são pessoas especiais para mim. Fala, Carlos. Considera a gente coautor, Sim. né? E vamos lá, uma coisa que eu trabalho em mim. Eu trabalho em mim como terapeuta. Gente, eu adoro ajudar os outros de graça, mas eu preciso comer. E ninguém come se não tem dinheiro. Então, eu aprendi a cobrar. E também aprendi que, assim, as pessoas não valorizam quando a gente dá. Sim. Eu tenho, isso eu já tive prova, eu tenho que cobrar, nem que for R$2, porque eu paguei. Já que eu paguei, o pessoal fala assim, se é de graça, não é importante, não é tão bom, porque se fosse bom, vendia. Não é tão valoroso, tem isso, né? E a sugestão que eu dou para você, talvez que faltou um pouco de estímulo das pessoas, assim, eu não vejo aplicação prática. Se a gente, acho que talvez você começar com a seguinte proposta, ok, qual é a tarefa hoje que você acha que você precisa de criatividade para resolver? Uhum. E nós vamos resolver essa tarefa no final do curso, juntos. Então, por exemplo, essa era a minha ideia, né? Realmente, se a gente fizesse a trilha, porque quando eu terminar a trilha, aí eu quero transferir isso para as questões pessoais, ou seja, como que você vai... E por isso que também tem coisas que vão ter no curso e que não consegui trabalhar, porque eu precisava construir só a trilha. Então, o processo de construção dela, para mim, foi pesado, em pensar toda a história, tudo que está por trás de cada território, e tem muito mais coisa que eu nem... porque eu tinha que traduzir em textos muito curtos, né? É justamente isso, sabe, Carlos? Trazer... Hoje eu vou até trabalhar com vocês isso, viu, gente? Nós estamos aqui mais ou menos falando do processo, mas eu quero que vocês voltem agora no segundo tempo, porque eu preparei exercícios e coisas para a gente realmente já começar a pensar nessa criatividade, do ponto de vista um pouco mais prático, mas tentando entender um pouco as teorias, tá? E aí, sim, no curso eu quero fazer isso, Carlos, e isso é muito importante isso que você está me trazendo, porque por isso que eu falei, precisa ter uma preparação para a pessoa realmente entender o porquê que ela está fazendo a trilha. Aqui não deu tempo de eu fazer isso, porque eu precisava testar a trilha e ela é longa, né? Eu precisava, então, ver, e inclusive ver isso, né? Ver os problemas, os meus erros, e depois, justamente, que é o passo final, que é a celebração, que eu espero trabalhar com vocês só mais para frente, porque, né, depois que a gente ir amadurecer, meio que vocês vão fazer um trabalho meio ao contrário, não vai ser exatamente como eu estou propondo lá,
para isso, sabe, Carlos? Realmente, qual que é o seu projeto? Então, vocês pegarem o conhecimento para colocar dentro de um projeto. Mas existe essa questão. Talvez eu pegue a primeira pessoa pela necessidade inicial, porque aí ela se vincula, né? É porque eu sou muito assim, eu acho que o processo criativo, ele acaba te mostrando que você precisa abrir. Você tem que abrir. Então, você tem que se desconectar, inclusive, dos seus problemas para resolver os problemas. E aí, só que o que eu vejo? Se você não vê a conexão, você se sente, por que eu estou fazendo isso? Né? Então, realmente, assim, é importante dar o start a partir da necessidade e aí falar, ok, é essa, mas porém agora, para você, tanto é que eu até comentei isso, né, Maria, essa semana, eu falei, olha, quando você quer resolver um problema, você tem que esquecer o problema, porque isso é um dos princípios da ampliação da nossa consciência para solucionar os problemas. Né? Você tem que se distanciar daquilo para que sua mente processe e entre, né, no que a gente vai chamar dentro do processo criativo, que é na incubação. Mas tem o processo antes, que é o processo da preparação. E esse processo eu não pude fazer na trilha, mas justamente é o que eu quero levar para o curso, de onde eu estou partindo, eu tenho alguma coisa urgente que eu quero resolver, e aí trabalhar com alguns pequenos exercícios para isso, e aí explicar, olha, agora nós vamos fazer um caminho, que é um caminho de você entrar num universo mágico, no universo do faz de conta, entre aspas, né? E fazer né? Entrar nesse lugar, e depois a gente volta lá. Por quê? Aí o insight vai chegar. Tanto é que vocês podem ver. Fala. O Einstein fala que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Isso. Então, o teu processo é assim, estou num problema aqui que estou nesse nível, eu tenho que usar a imaginação para subir um nível, para olhar a tempestade de cima e falar, é aqui que eu tenho que atacar. Exatamente. E ele, muitas vezes, não é, no caso da criatividade, às vezes, o que eu vejo, né? Muitos nos trabalhos e nas técnicas que o pessoal coloca, elas são muito racionais. Tanto é que hoje eu vou falar de umas 2 ou 3. Elas são importantes. Por exemplo, eu estou usando algumas delas para produzir esse curso. Mas outras, elas precisam ser absolutamente intuitivas. E, na verdade, as intuitivas são as que a gente precisa mais deixar fluir e ficar atento a elas. Né? Então, por exemplo, aqui no caso desse processo, justamente, tem coisas que eu podia pensar, eu vou organizar assim para depois fazer. Eu sabia o processo, mas eu falei, eu vou entrar direto na imersão, mesmo que a gente se atropele nelas, porque é nela que eu vou entender onde que eu estou. E aí, então, por isso que eu fiz também junto, e estou fazendo, e estou sofrendo as dores dela, e sofro as dores das pessoas que não se conectam, eu fico triste, eu fico frustrada, eu fico achando que vai dar tudo errado, que tá uma merda, né? Eu fico louca, né? E aí, justamente por isso, né? Porque faz parte você falar, não vou dar conta, isso vai dar tudo errado, eu não sou capaz de fazer isso, entendeu? Do que só eu chegar com todas as minhas certezas, com todas as minhas verdades e todo o meu conhecimento e derramar. Não é isso. Eu preciso estar no ponto cego também, né? E ser muito... expor as minhas fragilidades para vocês. A Júnia conhece bastante das minhas fragilidades, porque ela trabalhou muito de perto comigo, né? E, inclusive, nessa coisa da relação, de estar com o outro, de não estar vivendo só dentro do meu mundo louco, né?
do meu mundo maluco aqui. Então, para a gente, né, seguir, eu quero hoje trabalhar com vocês, porque nós estamos já nos 2 minutos finais, eu vou fechar e vou abrir, e eu quero trabalhar com exercícios. Então, nesse tempo que eu fechar e abrir, vocês fiquem atentos, mas eu quero dar um desafio para vocês. Eu pedi para vocês terem, se vocês tiverem caneta, eu quero que vocês... eu vou pedir aqui, ó, vou marcar aqui, deixa eu pegar aqui. É um desafio que eu não sei se Carlos já conhece. Carlos, eu já te mostrei esse desafio aqui, quer ver, ó? Vocês vão fazer um círculo. Tá fechando. Tá vendo o círculo? Sim. Vocês vão fazer um círculo e o desafio de vocês é dividir esse círculo, né? Ou seja, dividir essa forma aqui em 8 partes, com 3 cortes. Você conhece esse, Carlos? Que beleza. Eu conheço essa... aqui eu já conheço esse desafio. Ótimo, então você fica quieto. Ana, dividir o círculo em 8 partes. Você vai, como se você fosse fatiar ele, tá? Uma pizza. Partes, só que com 3 cortes. Ah, tá. Vou cortar ele 3 vezes. Certo. Tá bom? 8 pedaços com 3 cortes. E aí, vamos ver como cada um vai tentar solucionar isso. E aí, a gente vai voltar com o link, retomando esse desafiozinho aí, tá bom? Então, bora lá. Até mais. Tá bom. Então, vamos começar. Carmen, você conseguiu ou não? Não consegui. Consegui até 6. Tudo bem. Júnia, mostra a sua solução aí para nós. Beleza, eu já vi qual a sua solução. Você fez um círculo dentro e cortou em 2. Você tá muda. Eu fiz um círculo dentro de outro círculo e cortei em 2. Exatamente. Essa é uma solução. Essa é uma solução. Você viu aí, Carmen? Não deu para ver, não. Mostra aí de novo. Peraí que eu vou deixar bem mais escurinho. Sim. Aqui, ó. Aham. Você pode fazer um círculo dentro. Um menor e o outro maior. Corte. É uma linha, né? Você fez... Ops, aqui. Ai, aqui. Aham. E aí você pode pegar aí, passar 1, 2, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pedaços. Entendeu? Entendi. Existe uma segunda forma. Exatamente, olha aí. Existe uma segunda forma de resolver esse enigma, que é se a gente imaginar ele tridimensionalmente. Porque eu posso imaginar que isso aqui, na verdade, é um bolo. Sabe um bolo? Se eu falar assim, é um bolo, e aí você vai dividir ele em 8 pedaços, com 3 cortes. Então, aqui, ó, vou desenhar ele. Ups, tá vendo? Essa música aí é no seu áudio? Não tem música aqui comigo, não, nenhuma. Ué? Não tem Tá música, muito não. alto. Deve ser alguma coisa aí do seu celular, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar de novo, tá? Tá, Não, tem música sim. mas não é aqui. Deve ser no áudio dela. E aí, essa solução, depois eu mostro para ela. Olha aqui, Júnia. Eu posso fazer um corte aqui. Ó. Ups, peraí, cadê? Aqui, ó.
corto ele e aí eu venho e corto ele assim. Ou seja, ai, droga, a luz não está me ajudando. Aqui, ó. Ou seja, imagina que é um bolo, Júnia, e você pode, como um bolo, cortar ele assim e dividir assim. Você fica com 8 fatias iguais. Entendeu? Você está sem áudio. Você está sem áudio. Se você for pensar, o que eu fiz foi a mesma coisa. Não, mas a gente cortou por dentro, né? A gente fez assim, ele está redondo, você pensou bidimensionalmente, a gente corta e tira as 8 fatias. Nessa outra forma, que é uma forma que o pessoal também usa, quando eu fiz, eu também pensei essa, eu fiz o círculo e as duas, porque eu pensei nele bidimensionalmente. Ai, gente, a Carmen não saiu, né? Porque ela está aqui. Eu saí e entrei, só que não deu para ver. Automático, beleza. É porque não deu para ver quando você mostrou a fatia do bolo. Isso. Aí você, como se você fosse um bolo, você corta ele assim, na horizontal, e faz as duas fatias. Então, são formas. A gente pode tentar pensar outras. Por quê? Eu posso, de repente, sei lá, achar uma outra solução. E existe. Porque dependendo da forma que você cortar para passar as linhas, você consegue. Esses exercícios, existem vários exercícios desses. O exercício mais clássico, que é o exercício que justamente dá o nome, a ideia do pense fora da caixa, que foi um exercício criado em 1969 pelo John Adler, sei lá como é que fala o nome dele. É o exercício de você ligar 9 pontos, por exemplo, com 4 linhas. Esse exercício aqui, ó. Eita, gente, minha luz não está me ajudando aqui, não. Aqui, às vezes, se você usar um canetão... Mas tá vendo? Aqui não é a luz mesmo, porque ela bate no branco e reflete. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você faz essa linha aqui e você tem que passar sem tirar o lápis do papel. Em 4 linhas, você tem que alcançar todos os pontos. Ixi! Esse é o exercício clássico de onde surgiu a expressão fora da caixa. Você já ouviu falar? Pense fora da caixa? É esse exercício. Ana, eu não consigo ver o que você pôs no papel. Olha aqui, são 9 pontinhos. Deu para ver agora? Vou reforçar aqui com caneta. Ótimo, mãe. Esse é o seu neto, Júlia? Quem que é? É, meu netinho. Peraí, vou tirar o áudio. Não, pode deixar. Coisa mais fofa do mundo, meu Deus. Carmen, olha aqui. Viu agora? Agora sim. Deu para ver agora. E agora eu faço o quê? Você tem que, sem tirar o lápis do papel, você tem que passar por todos os pontos em 4 linhas. 4 linhas? Peraí. Você lembra desse, cara? Você está tentando de novo? Porque esqueceu já. Eu também estou dando tem uma pegadinha, estou querendo lembrar exatamente qual que é o... Uma pegadinha. Eu não vou poder dar muito tempo para vocês, tá? Por causa do nosso tempo, e eu tenho que trabalhar algumas outras tenho que trabalhar uns conceitos aqui hoje, né? Para a gente poder encerrar. Uai, cadê a coisa? Achei que ela tinha aparecido, não conseguiu ainda. Gente, a Maria Luz, tadinha. A Maria ela é toda trabalhada. Tadinha. Mas vai conseguir. Cadê ela? Cadê você, Maria?
Pronto, fechou, acabou. Deram conta ou não deram? Não, né? Então, presta Não. atenção aqui, vou mostrar. Olha aqui todo mundo. Eu vou mostrar a forma clássica. Existe uma forma clássica que é você pegar aqui desse ponto, trazer aqui, ó, tá? Viu aqui? Vi. Aí você tem que descer ele aqui e ir fora. Deixa eu pegar na caneta. A gente vem com ele aqui fora. Ah, tá. Aí você cruza ele aqui, vai fora aqui, ó. E fecha aqui. Ou seja, eu tenho que expandir o meu pensamento para fora do quadrado. Por isso que é... Olha aqui, Júlia. Você vem na diagonal. Fui na aí você diagonal. vem fora do Depois quadrado. eu vem fora do quadrado. E Dois, volta nessa diagonal pegando os 2 pontos aqui, ó. do centro. Aqui, ó. E depois você fecha ele aqui. Você vem aqui, aí você desce aqui, aí você vira aqui, e aí você vira aqui. É que cruzar, Ana, eu fui até o cruzar, mas eu não saí, foi fora um pouco para poder... Isso aqui, ó, isso que eles colocam aqui é a chave, ou seja, porque sai a fora da gente caixa. fica, gente, preso, isso eu também, Aham. eu quebrei minha cabeça. A gente fica preso dentro da imagem do quadrado. Uhum. E você não consegue pensar que você pode tentar sair dessa imagem. Então, a gente usa esse exercício para falar sobre essa possibilidade. A gente é capaz de pensar fora da caixa? Ou a gente... E será que existem outras possibilidades? Porque, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. Eu posso vir aqui, vou pegar aqui, ó. Eu posso trazer uma linha aqui. Estou aqui, ó. Nossa, a luz branca, ela reflete aqui. Eu vou tirar, que aí fica melhor, ó. Tá vendo? Eu posso vir. Se eu quisesse fazer diferente, eu posso vir aqui, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Ah, mas é só 4, né? O que me impede de fazer um círculo? Pode vir? Entenderam? Por exemplo, não é para ser criativo? Então, o que me impede de eu achar que eu posso fazer a solução desse enigma? Aqui, ó, 1, 2, 3 e um círculo. Ana, Gente, aí, é uma linha. aí que tá. Aí que tá a questão de você saber burlar a regra. Porque se fala assim, passa com 3 linhas, com 4 linhas, é diferente. Não, ligue com 4 linhas. É diferente de ligue com 4 linhas retas. Boinha. Qual é a regra? Isso. Aí você tem que saber julgar, ver qual é a regra do jogo, como é que você colocou o problema. Se o teu problema for o clássico, ligue com 4 linhas retas, é aquela resposta, primeira resposta. Se for simplesmente ligue com 4 linhas... Mesmo assim, né? E aí é que tá. Às vezes a gente pode sim. Se eu quiser quebrar e fazer de uma outra forma e solucionar, porque eu passei, entende? E, às vezes, o pensamento criativo, ele pode se desafiar a quebrar regras. Talvez. Dependendo da regra, claro. Mas se você não quebra certas regras, às vezes, porque algumas regras são limitantes.
Eu diria que não quebrar regra, mas burlar regras é diferente. Né? Assim, é a ideia de você romper, ou de você questionar uma regra para chegar numa solução, porque é isso que acontece. Se a gente não, se a gente só vamos pensar assim, a gente só é vaquinha de presépio, ou seja, a gente só anda porque o outro diz que é assim. Por que o outro disse que é assim? E por que eu não posso tentar fazer diferente? Ou por que eu não posso solucionar essa situação se eu não estou, às vezes, claro, se eu não estiver infringindo algo maior, ou quebrando algo, ou criando algo que vá, sabe, prejudicar as pessoas, por que eu não posso fazer? Ou por que eu não posso tentar? Entendem? Então, acho que quando a gente entra nesse campo da criatividade, a gente tem essa, sabe, a gente deve se desafiar dessa forma e, às vezes, sim, questionar as regras ou burlar no que você está chamando, né? Mas criar novas regras, criar novas relações, propor, não, mas eu quero fazer assim. Como eu poderia, de repente, criar isso aqui como posso fazer um S inteiro? Aqui, ó. Eu posso fazer um S. Aqui, aqui. E aí eu passo aqui de novo, não sei. Entende? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso e começar esses exercícios são legais para a gente abrir a nossa mente e entender que não é porque, às vezes, por isso que lá no exercício de vocês, eu falo assim, você pode pegar o elemento que você quiser da experiência e realizar a missão. Então, eu dou um primeiro momento para vocês, que é um momento que a gente chama, lembra que eu dei a aula do diamante, né? Ou seja, que é o do pensamento divergente. Então, o ritual, o que é o ritual? O ritual é o momento da divergência, aonde eu peço para vocês expandirem a mente. Você vai ter percepções, você vai ter ideias, você vai ter pensamentos. Só que aí eu acrescento um segundo exercício, que é aquele das escolhas. Escolha alguma coisa. Por quê? Eu estou trazendo para você dados de um outro lugar, porque uma das coisas fundamentais do pensamento criativo se chama, que a gente chama de pensamento de associação, tá? Então, eu junto aqui nesse momento para vocês a ideia de associação. Por quê? Porque na missão, o que eu vou pedir? Você pode pegar elementos daqui, juntar com elementos daqui. Ou seja, eu criei um ambiente que você teve ideias, teve palavras, teve imagens. Aí eu crio um outro ambiente onde surgem palavras, onde surgem novos dados. Ah, bicho, o outro é, sei lá, características, né? E aí eu trago a missão. O que é a missão? Junta aí como você quiser e me dá uma resposta. E aí, a cada missão, eu estou pedindo um tipo de resposta diferente. Uma foi carta, essa agora, né? Ela tem eu peço uma transformação de alguma coisa. A primeira eu deixei aberta, porque, né, vocês tinham que estar ali. E aí, então, quando eu peço aqui, o que eu estou fazendo? Você tem que fazer o lado inverso do diamante, ou seja, eu preciso usar o pensamento que a gente chama de convergente. Né? Então, aqui eu trago a convergência, ou seja, eu tenho que pegar os dados,
Ah, aqui, a Maria finalmente apareceu. Deixa eu Eu mandei o link para ela não estava recebendo o link. Não, mas ela entrou agora. Entende? Aí você usa o pensamento convergente para tomar decisões, que é juntar, combinar, associar os dois campos que a gente criou ali. Entenderam isso? Tá claro, né? Ana, lembra que a gente teve aquela conversa, aquele bate-papo, e eu citei, a gente falou do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era um gênio porque ele observava muito e copiava a natureza e associava a solução da natureza para outras coisas. E o exemplo que eu dei, eu falei, por exemplo, ele usou a tartaruga para criar o tanque de guerra. Isso. Entre outras coisas. Ele estudava os pássaros para criar uma máquina que voava. Exatamente. Você associa todo o pensamento criativo, gente, principalmente inovador, ele, né, quando as pessoas vão criar coisas novas, coisas que teoricamente não existem, né? Na verdade, elas existem em outras formas, em outras perspectivas. E aí, quando você junta uma coisa que acontece num determinado lugar com uma outra coisa, você consegue trazer algo que é novo. Você consegue. E aí, por isso que né, cada um dos nossos lugares, ele tem por trás essa estrutura, que são as estruturas conhecidas, do que a gente chama de pensamento criativo, de diferentes autores. Então, eu junto um pouco essas teorias e boto outras camadas, porque aqui tem outras tantas camadas na trilha que vão além de eu trazer para vocês como se trabalha no geral. Você solta um problema, abre um brainstorm, cria associações entre as ideias que você teve para resolver aquele problema inicial. Então, eu trabalho dentro de uma perspectiva, na verdade, que não é isso. Porque, na verdade, o que está de camada no problema que eu trago para vocês, muitas vezes nessa trilha, são questões internas. Na verdade, o problema... Por que tem os monstros? Né? Por que tem o dragão, tem o orc, tem o não sei o quê? Porque eles habitam dentro da gente. E aí, na verdade, o problema que vocês estão resolvendo não é um problema externo. Não é um problema que está posto na vida de vocês. Mas é um problema que está dentro de vocês. E esse problema que todo mundo tem, gente. Todo mundo vivencia. A dificuldade de vencer a procrastinação. A dificuldade, porque a gente tem receio, tem medo de criar. A dificuldade de ter confiança no que a gente faz. Então, quando vocês chegam ali, quando eu proponho o resultado de cada um dos territórios, é porque, no fundo, isso trabalha questões que estão numa camada um pouco mais profunda. E é por isso que isso que eu estou propondo é diferente do que outros cursos de criatividade que tem por aí, que eles estão trabalhando vocês só no nível do racional, dos problemas. Obviamente, se eu trabalho questões internas, se eu busco vencer essas questões ou eu tomo, na verdade, não é nem buscar vencer, você começa a tomar consciência, você tira elas desse lugar que você não sabe onde é que está. Porque se fosse assim, era só fazer um curso de criatividade. Eu entendi, vou fazer um brainstorm, faço aqui, não sei o quê. E por que só poucas pessoas realmente têm grandes soluções, ter grandes saídas? Porque elas, no exercício ali, elas vão, claro, rompendo com essas questões. Mas eu estou tentando otimizar esse caminho um pouco. Eu estou tentando trazer a consciência, e por isso que às vezes ele é mais doído do que fazer só um jogo de achar ideias e achar soluções e a gente ficar satisfeito.
Porque ali, naquele momento, você consegue, porque você está fazendo um esforço. Mas e na sua vida? Porque o que eu proponho para vocês é ir além. É você realmente encarar as questões que estão aí te embarreirando, né? Vamos pensar assim. E que todo mundo sofre. Eu sofro delas todos os dias, né? E aí os mapas, por isso que eu trago aqueles mapas, né? Mapa do julgamento, mapa da autoconfiança, mapa que são mapas criados a partir de outros conhecimentos muito do campo do desenvolvimento pessoal, né? Porque aí são teorias de desenvolvimento pessoal, agora que eu trago, né? Trouxe do mindfulness, já trouxe de teorias ligadas ao né? Como é que chama? De tratamento de traumas, então, de diferentes lugares, para associar isso. Então, o que acontece, né? A gente, quando está falando de pensamento criativo, a gente tem que realmente... Por que eu faço isso, gente? Porque eu não sou só uma estudiosa do pensamento criativo. Quem me conhece sabe que, na verdade, eu estudo a imaginação. Está na base. Porque só existe criatividade porque existe imaginação. E a nossa mente, Carlos, que também é estudioso da área, sabe, ela é poderosa e ela inventa. Na verdade, esse mundo que a gente enxerga não é um mundo real, é um mundo que a gente cria. A gente cria muitas versões do mundo. Por isso que quando a mesma pessoa, e antes de trabalhar a imaginação, o que eu trabalhava? Pesquisava percepção. Né? Antes ainda do doutorado, eu estava no mestrado trabalhando percepção. Por quê? O que eu estava discutindo lá? Eu mostro a mesma imagem para diferentes pessoas. Cada um me traz uma narrativa. Na minha pesquisa, lá no mestrado, eu trabalhei com adolescentes, 30 adolescentes, nenhum, gente, repetiu o mesmo percurso de leitura da imagem. A gente via coisas na imagem que nem tinham na imagem. Ou seja, ele criava um universo a partir daquela imagem que ele estava vendo, criava uma narrativa que não era aquela imagem. Então, quer dizer, para mostrar o quê? Que cada um de nós temos um olhar. E quando esse olhar é próprio, é porque a nossa mente cria uma realidade. Então, não existe a realidade, existem realidades que a gente vai criando. E aí, então, por isso que eu estou tentando trazer isso para a gente começar a enxergar que todo esse percurso, tudo que a gente vai, né, trabalhando do ponto de vista, a gente quer realmente criar, a gente tem que começar a olhar para as nossas realidades internas. Perceber os nossos monstros, as nossas dificuldades, tentar enfrentar. Vocês lembram que eu não mato os monstros? Não sei se vocês perceberam que eles não matam os monstros. Eles percebem os monstros, entendem a natureza dos monstros e lidam com esses monstros. Eles simplesmente sabem que ele vai morrer. Ou da bactéria, ela tem um ciclo de vida. Então, eles aprendem a lidar com o ciclo de vida dela. E outros, eles simplesmente isolam ele. Pessoal, filho, você vai ficar aí e nós vamos achar o bloqueio. Por quê? Porque isso vai muito além do meu lugar. Porque existem monstros que são do coletivo, gente. Eles são do inconsciente coletivo. Eles não são só do meu sujeito. Eles estão no mundo, eles estão na vida. Então, eu tenho que, na verdade, aprender a me proteger deles. Porque, entende?
Eu não tenho como matar o medo do mundo. Tem um minuto. Eu vi. Nós estamos com 1 minuto. Vocês querem continuar só mais meia horinha para a gente fechar? Ou Por mim, tudo bem. todo mundo aí atrapalhado nos horários? Não, eu quero, tá tudo bem. Tá. Porque é muito instigante esse assunto. Aham. Eu não posso começar a falar, não, gente. E outra coisa, quando eu for fazer o Zoom nos grupos, lá, realmente no trabalho, eu vou ter que fazer Zooms muito mais longos. Porque para a gente alcançar, para eu sim, poder ter tempo de trabalhar as teorias e alcançar essas outras camadas que eu falo para vocês, não dá no tempo. E eu não posso ficar fazendo muito picado. Eles têm que ser mais profundos e um pouco mais longos. Bom, mas enfim. Ana, Oi? você disse que no início que havia um encontro, quando era presencial, um encontro, e nesse encontro você desenvolvia essas atividades. Então, tinha o início, meio e fim, assim, não passava nada para fazer depois. Não a gente tinha um projeto meu de extensão da universidade, LABIP, Laboratório de Imaginação e Planejamento. É aqui em Goiânia? Era em Goiânia, na universidade. Uhum. E aí, o que acontece? A gente reunia todo sábado, mas era aberto para professores, né? Deixa eu ver, o pessoal está querendo entrar aqui. Era aberto a professores da rede pública ou privada, e nesse processo a gente fazia encontros, porque aí cada sábado eram 2 horas, 2 horas e meia, a gente tinha uma abertura, tinha um tempo para a gente fazer exercícios e fechava. Mas aí não era um percurso, é diferente desse agora, bem diferente. Mas era o que eu chamava de exercícios de imaginação. E é muito legal. A Júnia era minha monitora no projeto. Então, ela auxiliava como monitora, depois ela começou a ser também colaboradora do projeto. Mas aí né, a Maria, né, já participou do LABIP, nós estamos falando do LABIP, Maria. Então, era muito legal. Mas é diferente, né? Eu fazia no Museu de Arte, que é num bosque, num espaço muito bacana. Então, assim, outra pegada, mas era muito legal. E assim, é complicado, eu tô, assim, lidar com o virtual por causa disso, né? Porque é outra realidade. A Jana, não sei se a gente vai se conectar ou não. Eu quero só comentar rapidinho o teu finalzinho do vídeo passado. Opa, cadê você? Eu tô aqui. Sumi? Não. Oi. Não, meu computador está entrando o WhatsApp. Eu trabalho com hipnose e programação neurolinguística, só para vocês entenderem. E um dos pressupostos da poder trabalhar com isso primeiro, que para a mente tudo é verdade. Tá? Não existe passado nem futuro, não existe tempo, para a mente tudo é verdade. E a outra coisa que a gente chama de mapa, a realidade só existe aqui dentro. Porque as informações chegam para a gente pelos 5 sentidos e a nossa mente não sabe o que fazer com ela, então cria um mundo na nossa cabeça e a gente trabalha nesse mundo. Então a verdade que existe aqui dentro da nossa cabeça, não é a verdade que está aqui fora. Por isso que existem o fato e a interpretação do fato. Peraí, só um pouquinho, entrou um áudio aqui, eu preciso tirar ele. Eu estou checando aqui, pode falar, desculpa. Então, por exemplo, fato, está chovendo. Interpretação do fato, a chuva é boa, a chuva é ruim. Eu gosto, eu não gosto. Né? Então, quando a Ana fala de criatividade e de processo, eu preciso ser criativo para atender meu cliente, porque o meu material de trabalho não é o que eu penso, é o que o cliente pensa.
Então, eu tiro um medo eu tiro uma fobia de barata, eu tiro uma fobia de cachorro, não com o que eu acho, mas com as informações que o cliente me dá. Eu trabalho com a matéria-prima dele, não com a minha. Tá? Isso aí. Ah, mas Então, porque você tem o problema está na cabeça da pessoa, não está no bicho que está lá fora. A gente fala isso. O medo que eu tenho da barata não é da barata que existe aqui fora, que é desse tamanho. É da barata que tem aqui dentro, que é desse tamanho. Não tem chinelo que atinja. Eu não vou chinelar minha cabeça. Eu sei racionalmente que eu posso pegar e chinelar a barata aqui fora, mas eu não consigo, porque a barata que eu estou vendo não é aquela, é a que está aqui, que é desse tamanho. Tá? Então, essas brincadeiras da imaginação, porque a gente fala que da imaginação tudo pode, porque tudo que foi criado e existe no mundo nasceu primeiro na cabeça de alguém, na imaginação. Alguém imaginou que poderia andar rápido e criou o carro. Né? Exatamente. Bom, enfim, né, galera? É instigante, né? Todo esse processo, e eu tô aqui, gente, salvando os trem para não perder as coisas. Vamos lá. Então, Júnior entrou? De Júnior. Entrou. Ótimo. Estamos gravando? Tá gravando, bora lá. Então, isso mesmo, Carlos. E aí, o processo, né, da nossa trilha é isso, ele vai trabalhar. Vamos só recapitular rapidinho. O princípio da teoria do pensamento divergente com o pensamento convergente, juntando o pensamento associativo, né? Então, por isso que nós temos 3 tempos importantes, trabalhando com camadas, aí eu vou chamar de camadas, né, da nossa subjetividade, para lidar com as nossas questões, bloqueios, dificuldades criativas. E por isso, o processo ele é um pouco mais árduo. E muitas vezes é difícil da pessoa querer se conectar também, porque pode haver até um tipo, vamos pensar assim, de negação, de não querer, ou falar assim, não, isso não é interessante, não, isso não é para mim, ou não sei o quê. Então, porque não é simples, é igual você... Porque quando a gente tem que fazer arte, aí eu parto de uma premissa, pessoal, que a pessoa fala, não, eu não sou artista, eu não faço isso, eu falo... Gente, a base da expressão criativa é a nossa expressão estética. Porque é através do pensamento estético, e aí entra um outro pensamento aqui, que é o pensamento estético, que a criatividade efetivamente se manifesta. Ela vai se manifestar no pensamento científico e no pensamento estético, certo? Por isso que você, ao fazer ciência, você também consegue criar. Mas eu acredito, eu tenho a minha vivência, a minha experiência, muito pelo pensamento estético. E detalhe, se você for investigar a vida de todo cientista, ele tinha vivência artística, estética de alguma forma. Ou ele pintava, ou ele estudava música. Todos eles tiveram na base da educação deles a arte. Mesmo quando na infância, ou na vivência com os pais. Por quê? Porque é a arte que trabalha a divergência e, ao mesmo tempo, a convergência e a associação simultaneamente. Ou seja, ela desenvolve todos esses aspectos e te conecta diretamente com a ideia da criação. E aí as pessoas têm muita resistência a
a se expressar artisticamente. E, infelizmente, a gente tem uma educação que não nos estimulou da maneira adequada. E tem uma sociedade que diminui, coloca o artista só como aquele sujeito ímpar, lá num pedestal, e coloca, vamos pensar assim, a massa num lugar onde ela só tem que fruir aquilo. Porque é muito mais fácil, então, você controlar iguais do que diferentes. É melhor você lidar com meia dúzia de gênio, entre as, né? Porque fulano é diferente, então você lida ali com aquela meia dúzia, do que você ter que lidar com uma população inteira que se sente criativo, artista, autor, ator, entendeu? Da sua história. Então, é complexo isso. Por isso que eu falo que tem muitos monstros que estão para além só dos nossos monstros internos, que são as crenças limitantes, e que elas estão aí, elas são do coletivo. E aí você não tem como matar isso, você tem que ter a coragem de aprender a lidar com isso e enfrentar, e seguir a vida, entende? Vamos lá, Carlos. Eu só queria comentar, terapeuta me falando, a gente fala assim, eu quero eliminar o medo, eu quero eliminar a procrastinação. Gente, não se elimina medo, não se elimina a procrastinação, pelo simples fato que isso faz parte da biologia do ser humano. Uhum. Tá? Isso é procrastinação. Tá louco, morre. Não, medo e procrastinação é fisiológico. Ponto, morreu o assunto. O que existe é você aprender a dominar o medo e você aprender a controlar a procrastinação, do mesmo jeito que você aprende a controlar a ansiedade. Se você não tem medo, se você não procrastina e não tem ansiedade, você não está vivo, ou não é humano. Exato, porque a gente não tem condição de trabalhar 24 horas, o cérebro tem o tempo dele, né? O corpo tem o tempo dele. O medo está diretamente ligado à preservação, ao instinto de preservação, então ele é muito necessário, tanto é que a gente tem que sim aprender a escutar o medo. A gente não pode ignorar o medo. O medo é muito necessário, né? Então, olha só, galera. Então, a gente está tentando trabalhar. Então, vamos lá. Eu então falei dessas teorias, né, aqui. Depois eu vou trazer quem são os caras que pensaram, e papapá, eu acho que fica legal. Eu não consigo falar assim agora, gente, porque eu sou uma pessoa sem memória. Quem me conhece sabe. Então, às vezes, eu não vou lembrar, porque aí eu tenho que ir lá anotar tudo, senão eu esqueço todo mundo. Então, eu sou uma pessoa que os conhecimentos, eles vivem dentro de mim, aí eu externalizo eles, mas aí se eu quero falar assim, não, isso é disso, isso é daquilo outro, aí eu preciso parar, voltar nos meus livros, achar os dados, entende? E apresentar. E aí eu tenho que fazer uma coisa muito formal. E aí, então, eu acho que não é o lugar aqui. Mas saibam que tudo isso que a gente está falando, tudo isso que eu expresso para vocês, claro, existem muitas coisas que são muito da minha interpretação e percepção dessas teorias, mas elas estão baseadas justamente em coisas e tudo que eu estudo. E aí, depois eu quero, então, vou trazer um pouquinho dessas referências, porque aí vocês vão ter a forma de vocês de ler e interpretar. Então, vamos lá. Uma coisa interessante para a gente pensar também, né? Quando eu estava falando nesses exercícios para vocês, vou até aqui, eu trouxe uma anotação, vou achar ela aqui, que a gente fala quais são as características de um pensamento criativo e por que também a gente tem dificuldade de lidar com isso. Porque ele lida com, vamos pensar assim, 4 aspectos importantes, se vocês quiserem anotar, que é fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade. Certo? Para a gente considerar que uma ideia é criativa, ou que uma proposta, sabe, ela tem que mais ou menos passar por esses 4 aspectos. O que é a fluência?
A fluência está muito ligada a esse pensamento divergente, gente. Por quê? Porque a quantidade de ideias que eu consigo ter. Por isso que a gente sempre fala, né? Não fica só com a sua primeira ideia. Desapega um pouco. Porque se eu fico com a primeira, eu não dou espaço para o meu cérebro buscar outras soluções mais difíceis, ou mais complexas, ou fora do lugar comum. Porque, lembra, ele vai sempre trazer o que é mais fácil, o que é mais direto, o que já é, né, o que eu já experimentei. Então, ele dificilmente vai trazer a grande ideia original de cara. Então, a gente tem que desenvolver tudo que a gente for fazer. Por isso, é muito difícil quando a gente tem esse tipo de pensamento, porque aí a gente entra, às vezes, numa dificuldade, dependendo da sua personalidade, de solucionar com diretividade, porque você fica pensando em 1000 coisas e aí você não consegue, às vezes, fechar, tá? Mas isso é muito da característica. Tem gente que consegue pensar 1000 coisas e rapidamente decidir. Tem gente que já tem, que é isso que eu falo, que é uma outra coisa que eu vou trabalhar no curso e que eu ainda nem trabalhei aqui com vocês, que eu vou trazer mais adiante, que são as personalidades criativas. Uhum. Tem gente que é igual a Ana Rita, né? E fica, esse não, esse. Esse não. Esse... Agora vai. Vocês assistiram a série Good Place? Não sei como é que chama em português. Good Place. Acho que é o Bom Lugar, uma coisa assim. Eu acho que é Bom Lugar. Bom Lugar. Gente, é muito engraçado. Tem que assistir. É muito divertida. Eu assisti ela inteira agora, peguei esses dias com meu filho aqui. E lá tem uma personagem. Aqui, Ana? Hã? Como é que chama aqui? Bom Lugar? Acho que é o Bom Lugar, o Bom Lugar, uma coisa assim. Eu não sei como é que chama em português, mas é a história de um pessoal que morre e vai morar num lugar chamado Good Place. Então, num bom lugar. E uma dessas personagens principais, ele foi parar nesse... Né, eu não posso dar spoiler, mas eu vou falar da característica dele. Ele justamente é uma pessoa indecisa. Ele não consegue tomar decisão. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas eu não posso dar spoiler, então, se vocês não assistiram, vão assistir. Mas, de qualquer forma, acontece isso. E aí, então, a fluência, gente, é essa possibilidade de você pensar em quantidades, em muitas ideias, tá? Quando a gente está falando da flexibilidade, é justamente a gente pensar que uma coisa pode servir para outra, né? O pensamento flexível é você tá sempre, por exemplo, você sempre faz a coisa de um jeito, de repente chega ali num dia, dá um bloco, né? Você não pode fazer daquele jeito, e você tem que se adaptar a outra forma, sem muito sofrimento, porque a gente, às vezes, pensa o bambu, né? Se a gente não tem aquela flexibilidade, o que acontece? A gente quebra. E, às vezes, a gente tem que viver separações, mudanças na vida que são rupturas, são quebras. E isso é muito dolorido. Quando a gente trabalha um pouco mais a nossa resiliência, principalmente a flexibilidade, o que acontece? Você passa pelas tormentas ou você passa pelas grandes mudanças, mas isso fica mais tolerável, né? Menos sofrido. E é muito importante isso no pensamento criativo. Por quê? Porque a hora de eu justamente pensar, isso não dá assim, mas eu consigo fazer daquele outro jeito. Eu pego um jornal. O jornal não é só para eu ler, eu posso fazer embrulho, eu posso fazer uma escultura, eu posso, entendeu? Usar ele para me esquentar. Isso é o pensamento flexível. E ele é muito importante quando a gente vai desenvolver qualquer projeto, qualquer coisa que a gente exija da gente criatividade. A outra característica é a elaboração, que é ligada aos detalhes.
a você ser capaz de criar coisas com diferentes camadas, com diferentes perspectivas, mas no sentido do, por exemplo, é um objeto, mas aquele objeto, ele não é um objeto assim, puro, ou às vezes só aquilo. Ele tem outros sentidos. Vamos pensar aqui no curso, na trilha. Lembra que, tá vendo que eu crio uma trilha, mas essa trilha, ela é cheia de detalhes, cheia de camadas. Aparentemente, ela vamos ali fazer um percurso. Então, o pensamento criativo, pensa uma obra, uma pintura. Você vê a pintura, é um círculo que o cara fez, é um quadro. Mas quando você entra no pensamento do artista, ou você entra ali naquela obra, você vai descobrir camadas, detalhes que o cara, às vezes você nem capta, entende? Mas ela tem camadas. E isso vale tanto para o nosso olhar, quanto para as coisas que a gente cria. Então, pensa um handmade lá do Duchamp, né? Que ele foi lá e pegou o urinol, né? Ou seja, aquela peça de cerâmica do homem fazer xixi, né? No banheiro, e colocou no museu. O que ele está fazendo ali? Ele está criando ruptura, como a gente fala, que é muito a característica do artista, mas é um objeto, sei lá, é um objeto simples, mas é um objeto com camadas de concepções, de ideias, entende? Então, quando eu estou falando de elaboração, é disso. Pode ser uma esfera, mas existe um porquê, por que aquela esfera está ali naquele lugar, daquele jeito. Então, são essas camadas de elaboração de pensamento, tá? Que não é pode ser simples, mas não é o simplista. E de coisas que a gente cria. E por último, né, a originalidade. Porque aí começa a diferenciação do que a gente chama e fala de imaginação e criatividade. Para chegar no que a gente vai chamar de inovação. Para eu fazer uma coisa que seja totalmente inovadora, o princípio dela é a originalidade. Mas é uma originalidade que vai para além da originalidade pessoal. É isso que eu vou explicar aqui agora. Ela tem que ser um original amplo, porque ela vai servir para a sociedade. A inovação, ela é coletiva. É algo que vai lidar para todos. Mas a criatividade lida com a originalidade, mas não necessariamente para o todo, tá? Ela vai lidar com uma originalidade que pode ser para você. Isso né? Por exemplo, vamos lá. Pensamento imaginativo, ele não necessariamente precisa ser original. Porque ele pode ser uma repetição, ele pode ser uma projeção das suas ideias, ele pode ser, né, igual você vê, você tem ideias, você tem visões a partir de coisas que você viu, você pode reviver seu passado, por mais que aquilo ali seja inédito naquela hora, né, é inédito. Então, por exemplo, a imaginação, ela tem esse caráter, ela pode ser inédita, mas não necessariamente ela tem que ser original, porque ela está usando dados, só um instantinho, Carlos, eu já vou te abrir. Mas a criatividade, ela é original. Por quê? Porque ela inaugura ideias para você. Mas ela pode ser original para você. Você não sabia o que era a roda. E você achou a roda. Ai, que legal. Mas a roda já existe, entendeu? Mas para você aquilo foi original, foi novo. Por isso que ela é importante. E aqui ela começa a se separar. É diferente de ser algo inaugural, que é a imaginação. Muitas vezes você tem insights na sua imaginação que são, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu chego no campo da criatividade, é a hora que eu exercito isso. Que eu trago isso para o mundo.
E aí, a originalidade, ela é importante para você, pode às vezes nem ser para o mundo. Quando eu crio algo que é original, que vai para além de mim, e pode ser realmente para o mundo, aí eu já estou entrando no campo da inovação. Entenderam mais ou menos isso? Fala, Carlos. É que você está falando, estou querendo, para mim, eu funciono com imagens. Eu estou imaginando o exemplo do rádio com a televisão. A televisão não é original do ponto de vista de transmissão de informação, que o rádio já fazia isso. Que trem que a gente mandava? Mandar uma informação por onda eletromagnética. Não é original desse ponto de vista. Isso. Mas é original, e é uma inovação, porque ele está levando, além do som, a imagem, que já era um sonho antigo. E que nasce lá da fotografia, da captação lá. E já era um sonho antigo, porque existia uma coisa que era o cinema, existia uma coisa que era o rádio, e alguém teve que usar a criatividade para juntar o cinema com o rádio para criar a televisão. Exatamente. E detalhe, o cinema nasce da fotografia. Porque o que é o cinema? Imagens paradas em sequência. Você pega os frames, né, que a gente chama. São microfotografias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que fazem esse movimento. E você sabe de onde saiu o cinema? Conhece a história da origem do cinema? Já, veio de uma aposta. O cinema nasceu de uma aposta. 2 nobres apostaram que o cavalo tirava as 4 patas do ar enquanto cavalgava. E o outro falou, não, duvido. Aí ele montou um monte de fotos de máquinas, daquelas grandonas, fez um cavalo trotar, que ia cortando os fios, tirando as fotografias, e na hora que ele juntou todas as fotos, fez um filme. Cinema nasceu de uma aposta. Era Cinerama, que eles chamavam essa primeira invenção. E era redonda, né? Era interessante isso. Então, veja, a criatividade nasceu assim, como é que eu vou ganhar a aposta? Exatamente. Não, e aí vai, né, gente? Porque aí são isso. Ou é desafio. Por exemplo, tudo isso da tecnologia atual, principalmente até a própria fotografia digital, também nasceu de uma aposta. Quem vai chegar primeiro na Lua? Foi a corrida espacial. Né? Ou seja, quando você desenvolve toda essa tecnologia para você poder mandar uma imagem, né? Mandar uma sonda, que essa imagem mande uma sonda, como é que ela vai fotografar e você vai, né? Porque vem a fotografia. Então, ou seja, é isso mesmo que você coloca. A gente vai trabalhando essas etapas do pensamento inaugural, tá? O pensamento inaugural que está aqui na nossa imaginação, que são essas experiências primeiras, para os pensamentos originais, criativos, que é quando você consegue executar. Gente, criatividade só na cabeça é imaginação. Por isso que eu falo, fulano, não. A gente só enxerga quando você bota ele na ação. Por isso que eu vou lá atrás e falo, vamos trabalhar a imaginação, vamos colocar a imaginação em ação. Porque quando você pega a tua imaginação e começa a exercitá-la, que ela vai virar criatividade. Aí sim, aí dá criatividade. O que eu vejo às vezes em alguns problemas, em algumas teorias de criatividade, por isso que eu falo, elas ficam aquela, tem a imaginação, eu vejo às vezes a imaginação até como um erro, papapá, e ficam aqui, mas na verdade não tem como desconectar, porque é uma forma de você, na verdade, concretizar o seu pensamento imaginativo. Ou seja, se você não exercita a sua imaginação, se você não aprende a usar a sua imaginação de uma maneira inteligente, do ponto de vista de fazê-la produzir para você, ela vai só ficar lá nesse campo. E aí você, por isso que eu também, né, vamos exercitar, vamos botar ela na prática. Porque aí depois eu posso chegar na criatividade, que é, sim, coisas mais originais. Por isso que quando eu começo lá com a imaginação, eu falo, gente, não importa o que você está fazendo.
Importante é só você tirar da cabeça e botar. Então, pode ser o desenho mais fake que for, né? Pode ser a coisa mais precária, não importa. Apenas aprenda a captar. Gente, a gente fazia isso quando a gente era criança, né? Pega um bebezinho desse aí, ele pega um lápis e ele começa a rabiscar. Por que ele está começando a rabiscar? Porque ele está começando a elaborar os pensamentos e trazendo isso. E quando você faz essa conexão de sair daqui para cá, ou seja, vem para a mão, né? Por isso que eu uso muito a mão como esse exemplo, porque eu vou lá nessa base de você usar esse corpo para exercitar o faz de conta, a imitação, né? Tudo que está lá na base do nosso desenvolvimento, é quando você realmente começa a tomar ciência. E quando a gente não toma ciência disso, a gente passa pela vida simplesmente atuando, né? Porque somos atores sociais o tempo todo, vivemos as nossas personagens, exercitando fantasias sem consciência delas, e aí a gente vai começar a ver o bando de desgraça, eu falo, né, o bando de desgraça que tem no mundo, da pessoa se achar um Rambo, entrar num cinema, metralhar todo mundo, da pessoa se achar o mega, o super de não sei o quê, e sai fazendo sexo enlouquecidamente, achando que pode viver todas as fantasias, né? E aí vai, né, gente? Eu falo assim, a insanidade, porque aí não é uma questão de julgamento moral ou nada disso, é a insanidade, é você entrar no mundo da fantasia, atuar nesse mundo da fantasia, né? Igual eu sendo brava com meu marido, lá, né? Sendo agressiva com ele, porque na verdade eu estava transpondo um sentimento, ou seja, projetando um sentimento sem a consciência, ou seja, atuando dentro de uma fantasia, de um processo. E aí eu começo a acreditar que eu estou com raiva dele. Não, eu não estava com raiva dele. Eu estava com raiva de mim, de eu não poder ir para o Brasil, né? Não era nem de mim, era de eu não conseguir resolver um problema que chamar, conseguir ir para o Brasil, ver meu neto. Entende? Então aí você começa a perceber que esse lugar é esse, você tem um desejo, você quer ir, beleza, você não tem como resolver, então você vai para um outro lugar, pega essa frustração, pega esse sentimento, cria, elabora, usa isso para te fazer bem, usa isso para fazer bem para as pessoas. E aí, por isso que o artista é incrível, né? Porque o artista coloca coisas que desorganizam a gente. Eu estava terminando de ver uma série agora, essa série me desorganizou. Por quê? Porque tá linda, aí pá, mata, morre o povo. E aí você fala assim, meu Deus, mas eu estava gostando dessa personagem e ela morreu, que droga que é essa? E aí lida com todo o seu sentimento de perda, de afeto, nada, essa dor que é horrível. E nossa, então o artista ele faz isso, né, gente? Fiz um looping aqui, mas é porque eu lembrei disso. Então vamos voltar lá, gente. Eu vou falando, de repente eu vou lá para Nárnia. Bom, e aí, vamos lá, né? Nós temos aqui nossos 7 minutos de encerramento do semestre. Já falei demais. Vou trazer mais teorias para vocês, como eu falei. Vamos trazer livros, a gente vai discutir no próximo ano. Eu quero que vocês tentem fazer o percurso durante esses tempos agora, na medida do possível, porque ele é muito rico, vai trazer muitas coisas boas para vocês. Estou em box ou mesmo no grupo à disposição de vocês para a gente continuar nesse processo. E eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me falem de como que vocês estão e como vocês pretendem seguir dentro desse nosso projeto, se está tudo certo, se está tudo errado. É isso. Carlos, você não vai falar agora, eu preciso que as pessoas falem, tá? Porque você fala muito. E se as pessoas não quiserem falar, eu deixo você falar. Vamos lá, começa aí, Júnia, Carmen. Vamos, Carmen, que já abriu o microfone. Sim, eu pretendo terminar essas etapas que ainda me faltam, porque eu estou achando assim fantástico, só que é a tal da procrastinação, né?
e fazendo muitas coisas, acabei que adiando. Mas eu vou fazer com calma, com tranquilidade. Aquele de colocar os pés na água, já fiz, achei maravilhoso. Eu comentei até que, né, que as imagens veio depois que eu abri os olhos, né, que eu comecei a olhar para os pés e a mexer na água. E assim, estou achando tudo muito fantástico, assim. Eu quero continuar, né, se você permitir, e quero seguir com o grupo. Legal. Quero muito seguir com o grupo. E assim, é isso. Volta lá no primeiro território. Sim, Se ele é não o que eu quero fazer. organizou, entende? Existe uma lógica, tá? Do que eu estou propondo para vocês. Poetizônia, Perceptúnia, Memorville, tá? Existe uma ordem, Imaginaron, mas volta, vai para frente, não tem problema. Não tem, você tem que fazer o seu percurso também, certo? Olá, Júnia. Você está ocupada aí, Juju? Não, mas é que eu não quero falar mesmo, não. Nada? Nada, hoje não. Tá bom, mas depois você me fala, tá? Eu preciso te ouvir. Na verdade, eu estou no processo de mudança de uma casa para outra e isso tem atrapalhado um pouco, mas atrapalhado por um lado, por outro lado, criado também abrindo outras portas, então... Mas é isso aí, Júlia. Essas mudanças são muito, muito desafiadoras, mas elas também são muito positivas, justamente para exercitar o nosso pensamento criativo. Toda essa questão que eu estou falando de fluência, flexibilidade, elaboração, originalidade, né? Novos territórios, novas perspectivas. Então, às vezes, claro, eu estou criando um ambiente controlado, porque é uma pesquisa também, né? Mas a gente, na verdade, está vivendo isso na vida, né? E a vida ensina. A vida, né? Por isso que eu falo, só de você estar ali num processo criativo, sendo um artista, você já está vivendo isso. O nosso trabalho é só um trabalho de ter mais consciência e percepção desse processo. Mas então, viva aí o seu processo e veja, na medida do possível, onde que você encaixa os territórios, até para você ir se pensando, né? Conectada com esses... Gente, ainda tem a questão dos elementos, né? A força... outra camada do processo que eu falo para vocês. A força de conexão e criação que a gente tem quando a gente entra em contato com os elementos, né? A terra, o fogo. Gente, o fogo foi fantástico para mim. Virou chave na minha cabeça. Coisa assim, eu estava também procrastinando em certas situações, mas porque eu não estava querendo encarar certas mudanças. E eu fiz lá meu foco justamente nisso e deu uma viradinha boa, viu? Na minha chave. O fogo é transformador, né, Ana? Exatamente. E por isso que eu falei, né? A gente não vai queimar, a gente vai vendo aquilo que a gente escreveu, a gente vai começar a pensar em movimento para aquilo, né? Porque é a hora que você muda, é muito, muito bacana. Vamos lá, Maria, quer falar? Fala aí na sua... Eu te acompanhei, tadinha, Maria, sempre com as dificuldades, mas vai dar certo, Maria. Fala aí. Uma hora eu consigo me adaptar e tenho realmente essas dificuldades com as tecnologias, mas acho que é falta de praticar mais. Isso. Então, a gente vai praticando, a gente vai melhorando, né, naquilo que está fazendo. E, assim, eu estou caminhando devagarinho, mas estou caminhando, né, um passo de cada vez. Essa semana, eu falei assim, gente, a Ana parece que ela é a minha psiquiatra e a minha psicóloga ao mesmo tempo, sem ela saber que está fazendo esse papel comigo. E eu fui ouvir, eu liguei o celular e encostei na cama e fui ouvir acho que foi um áudio seu, eu acabei dormindo e te ouvindo. Eu estava assim, sabe quando você está entre dormindo e acordada? E estava ouvindo a sua voz e você relatando as coisas e falando. Parecia que eu estava caminhando ali, você falando e eu caminhando naquele passo a passo ali.
Aí eu falei, não, vou ter que ouvir mais de uma vez, porque eu ouvi, mas não ouvi direito. Eu dormi e acabei, assim, ouvindo, meio dormindo. Aí depois eu ouvi novamente, aí eu fiquei acordada e assisti realmente todo o vídeo. E depois eu fiz também aquele da música. Foi a mesma coisa, eu comecei a ouvir, eu não terminei de ouvir. Mas eu é dormi e normal. É normal. apaguei de novo. Vai acabar o nosso tempo, e aí depois a gente continua conversando. Gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. A gente vai se falando pelo grupo. Desculpa não poder. Vai acabar aqui. E ano que Mas vem, eu fiz o vai ser exercício. um Zoom pago, então nós vamos poder falar muito. Tá, joia. Tá, ó. Amo muito vocês. Carlos, a gente se fala em box. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Tudo de Feliz bom. Natal e Ano Novo para todos. Beijo. Todos vocês. Beijo. Beijos, Feliz Natal e mais. Feliz Ano Novo. Júnior, saudade de você.